Alô, meu Deus, senti saudades suas e acabei voltando aqui. Andei por 1000 caminhos e com mais andorinhas eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar. Embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Santo dia, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja conosco nesta manhã. Bom dia, Ana. Deus te abençoe. Bom dia, Heitor. Bom dia, meu irmão Dilson. Deus vos abençoe. Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Manda aí para os teus contatos, Ana, um aviãozinho para mais pessoas se achegarem a nós. Hoje eu estou conseguindo transmitir pelo YouTube. Não sei, deixa eu dar uma olhadinha aqui no outro celular que eu coloquei para transmitir. Reconectar. Deixa eu ver aqui. Estou tentando transmitir. Acho que eu não estou conseguindo. Bom, mas depois eu gravo e deixo gravado aqui e coloco lá no YouTube. Então vamos lá. O evangelho de hoje está em João, capítulo 4. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois daqueles 2 dias, ele partiu de lá para a Galiléia. O próprio Jesus havia testemunhado que o profeta não é honrado em sua própria pátria. Quando, pois, ele chegou a Galiléia, os galileus o receberam, tendo visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, pois também eles tinham ido à festa. Ele voltou novamente a Caná da Galiléia, onde transformara água em vinho. Havia um funcionário real, cujo filho se achava doente em Cafarnaum. Ouvindo dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi procurá-lo. E pedia-lhe que descesse e curasse seu filho, que estava à morte. Disse-lhe Jesus: se não virdes sinais e prodígios, não crereis. O funcionário real lhe disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, teu filho vive. O homem creu na palavra que Jesus lhe havia dito e partiu. Ele já descia quando os seus servos vieram-lhe ao encontro, dizendo que seu filho vivia. Perguntou então a que horas ele se sentira melhor. Eles lhe disseram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Então o pai reconheceu ser precisamente aquela hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu, ele e todos os da sua casa. Foi o segundo sinal que Jesus fez ao voltar da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, benção papai, benção manhinha. Bom, hoje esse funcionário real, né, ouvindo falar de Jesus. Então Paulo vai dizer que a fé entra pelo ouvir. Então o quanto é importante nós ouvirmos a palavra do Senhor, o quanto é importante ouvirmos as mensagens que o Senhor tem para nós, o quanto é importante a gente ouvir as músicas, a gente meditar nas pregações, que tem tantas pregações aí no YouTube, podemos procurar. Quanto é importante a gente ler a palavra de Deus, porque a fé ela vai entrar pelo ouvido. E esse homem, ele ouviu falar de Jesus, né? Jesus, ele não pôde fazer, ele voltou lá na Caná da Galiléia, onde ele tinha feito o primeiro milagre. O primeiro milagre de Jesus foi no casamento lá em Caná da Galiléia, e Jesus transformou a água em vinho. Então esse funcionário real, ele ouviu falar, ou seja, quantas vezes nós temos a oportunidade de ouvir alguém falar de algum milagre que o Senhor fez na vida da pessoa, contar algum testemunho. Então, às vezes nós estamos tristes, acabrunhados, desesperançosos, ou até pessoas que não têm fé. E quando escutam o testemunho da vida de alguém, o milagre que o Senhor operou na vida de alguém, ouvindo falar de Jesus, vai buscar esse Jesus e também recebe milagres. Então é importante essa busca da gente ouvir. Depois esse homem, Jesus disse: se não virdes sinais e prodígios, não crereis. Porque Jesus sabe a fraqueza desse povo, a nossa fraqueza, né? Muitas vezes nós precisamos estar vendo milagres, prodígios, para poder crer. Mas felizes somos nós, aqueles que creem sem ter visto, né?
Então é como diz aquela música, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Então, independente de qualquer coisa, Deus é Deus. Se Ele faz ou se Ele não faz, Ele é Deus. E felizes somos nós quando, ainda que na dor, ainda que na tribulação, na tristeza, ainda sem ver uma luz no final do túnel, a gente continue crendo, passando pela glória, pela prova e dando glória a Deus, dizendo: mas o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Jesus me deu, Jesus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Deus me deu, Deus me tirou, bendito seja o nome do Senhor. Então, é nisso que o nome do Senhor vai ser glorificado na nossa vida, porque as pessoas vão também enxergar que, mesmo nos momentos de dores, às vezes, onde a gente não está vendo nenhuma luz, nós cremos. E aí sim, na hora oportuna, o Senhor vai vir em nosso socorro. Mas também nos milagres que o Senhor opera na nossa vida, que possamos ser propagadores desses milagres. Porque esse homem só ouviu falar porque o Zuzum saiu pela cidade, né? Esse milagre ele ficou bem conhecido, então ele teve a oportunidade de ouvir falar. Então que possamos também pregar o evangelho a toda criatura, que possamos mandar mensagens de amor. Você, quando manda esse aviãozinho aqui, esse momento do dia, você propaga essa palavra, então você está anunciando aos quatro cantos que Jesus é o Senhor. Você está anunciando os milagres que Ele faz na tua vida. Em qualquer oportunidade, às vezes nós temos uma pequena oportunidade numa fila de supermercado, numa fila de hospital. Muitas vezes temos a oportunidade de testemunhar aquela ou aquela outra coisa que o Senhor fez por nós, operou em nosso favor. Muitas vezes nós ficamos calados, nos fechamos no nosso mundo e não deixamos que as pessoas tenham acesso a esse Jesus, através da palavra de Deus, mas através também dos milagres, prodígios, sinais que Ele tem operado na nossa vida. Então, essa é a minha oração de hoje, que nós possamos abrir os nossos ouvidos para ouvir a palavra de Deus, para ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para nós, através de pregações, através da Santa Missa, através da própria palavra de Deus, mas que possamos também ser propagadores desses sinais, milagres e prodígios que o Senhor já fez na nossa vida. Quantas vezes nós edificamos a vida de alguém quando contamos uma história nossa, quando contamos uma história de superação, que o Senhor foi lá, colocou a mão por cima, nos guiou e a gente se superou. Então, a fé ela vem pelo ouvir. E depois desse homem, ele recebeu esse milagre, porque Jesus diz: vai, teu filho vive. O homem creu na palavra que Jesus lhe havia dito e partiu. Ou seja, a fé vem pelo ouvir. Então, esse homem ele fortificou a fé dele, ele edificou a fé dele, né? E daí em diante ele pode se fortificar, porque ele ouviu, depois ele creu na palavra que Jesus lhe havia dito. Ele deve ter pensado assim: ora, se é o mesmo Jesus que fez aquele milagre, transformou água em vinho, ele também pode curar meu filho. Então ele teve um ato de fé e ele partiu. Se ele não tivesse tido fé, ele tinha ficado na barra da saia de Jesus, como diz a história, né? Não, faça, eu preciso saber agora, eu preciso ter um sinal agora. E Jesus disse: vai, teu filho vive. E ele creu e foi. Quando chegou lá, os servos foram ao encontro dele, disseram que o menino já estava bem, e ele perguntou: a que horas foi? Aí o servo disse: ontem, à hora 7, a febre o deixou. Então o pai reconheceu ser precisamente aquela hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu, ele e todos os da sua casa. Então veja como o nosso movimento de fé ele vai trazendo as outras pessoas. Aquelas pessoas só puderam crer porque ele chegou em casa dizendo: olha, nessa mesma hora que os servos estão dizendo que o nosso filho, dizendo à esposa, né, que o nosso filho foi curado, foi a hora que eu estava aos pés de Jesus, aquele Jesus de Nazaré. Ele estava lá em Caná da Galileia e eu pedi, e ele disse: vai, teu filho vive. Então esse povo, eles ouviram. Veja, a fé vem pelo ouvir. Então a família desse homem ouviu o que ele contou, ouviu que ele buscou Jesus, ouviu que ele é a própria testemunha desse milagre, e viram o filho curado, né? Então ali a esposa, os outros filhos, os parentes, os vizinhos, quantas pessoas não acreditaram ali naquele momento mediante o testemunho de fé desse homem. Se ele tivesse chegado, ficado calado, com medo, porque esse Jesus está sendo muito conhecido, pode ser perigoso eu falar dele, e ele tivesse ficado caladinho, imagina. Aí as pessoas disseram assim: e aí, você foi atrás? Não, eu fui, mas teve nada demais, voltei para casa.
Mas agora deve ter saído essa febre normalmente, de uma forma natural, né? Então, o Evangelho de Jesus Cristo não estaria sendo pregado. Essas pessoas não teriam acesso a esse Jesus que é Deus e que faz milagres. Mas esse homem não se calou. E ele vai e diz. Então, esse povo acreditou. E com certeza aí vai passando de um para o outro. Eles vão dizendo, a coisa vai se espalhando. E assim somos nós. Não retenhamos aquilo que o Senhor tem nos dado. Não retenhamos as provas de amor que o Senhor tem nos oferecido. Cada testemunho, por pequeno que você acha que seja, às vezes uma pessoa precisa ouvir só aquele seu testemunho. Às vezes a pessoa precisa só ver que você tem fé, ver você com o texto na mão, ver você rezando, ver você indo à igreja, lendo a palavra de Deus. E a pessoa vai olhar e vai dizer que aquela pessoa acredita muito em Deus e a vida dela tem sido transformada. Então que sejamos testemunhos vivos desse amor de Deus, que o Espírito Santo possa nos conduzir nessa semana, nesse dia de hoje, para sermos propagadores dessa palavra, para levarmos aos corações quebrantados, aos corações doloridos, aos cegos, aos encarcerados, a todos que estão cegos espiritualmente, que eles possam enxergar através da nossa vida, do nosso testemunho, o amor de Deus e que eles possam também crer. Amém? Agora reza comigo essa oração. Que o teu amor vença em mim, Senhor, eu que nada sou, nada tenho, mas quero tudo em ti e contigo. Bom dia, estava aqui de olhos fechados, falando de olhos fechados. Bom dia, Betinho, bom dia, não sei esse nome, Alcione, acho que sim. Júlia, bom dia. Alguém chamado Oliveira, bom dia, porque tem perfis no Instagram que não fica muito claro o nome, né? Então, bom dia. Deus abençoe vocês que entraram aqui comigo. Que vocês possam mais tarde acompanhar às 10 da noite o grupo de oração da Missão Católica Timóteo. Hoje está uma pregação belíssima, né? Então, que possamos... eu talvez, infelizmente, não consiga, porque estou voltando da faculdade nesse horário. E aí, talvez eu não consiga, mas que as pessoas que vão beber dessa fonte, que elas saiam cheias, né? Cheias dessa água viva. Então, Betinho, Deus abençoe você, o irmão que vai pregar. Deus abençoe o nosso grupo de oração da Missão Católica Timóteo. Quem não seguir esse perfil pode seguir. É a nossa missão aqui da paróquia Nossa Senhora do Ó, aqui em Pau Amarelo, Paulista. Então, que possamos cada vez mais escutar, como esse homem escutou ouvir falar de Jesus e aí correr atrás dos milagres, né? Mas não por interesse, mas por um interesse aqui meramente mundano, né? Para ajeitar a nossa vida. Mas que possamos levar, através dos nossos milagres, levar para outras pessoas e as pessoas terem acesso também a esse Jesus que é Deus e que pode todas as coisas. Amém? Deus abençoe, santo dia e até amanhã, se o Papai do Céu nos permitir. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia para Dona Maria Ribeiro e seu Maurício, estiverem aí junto com o Betinho. Deus os abençoe. Que vocês possam ter um dia bem abençoado, tá bom? Um abraço, santo dia. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades suas e acabei voltando aqui. Andei por 1000 caminhos e com mais andorinhas eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar. Embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Santo dia, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja conosco nesta manhã. Bom dia, Ana. Deus te abençoe. Bom dia, Heitor. Bom dia, meu irmão Dilson. Deus vos abençoe. Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Manda aí para os teus contatos, Ana, um aviãozinho para mais pessoas se achegarem a nós. Hoje eu estou conseguindo transmitir pelo YouTube. Não sei, deixa eu dar uma olhadinha aqui no outro celular que eu coloquei para transmitir. Reconectar. Deixa eu ver aqui.
Estou tentando transmitir. Acho que eu não estou conseguindo. Bom, mas depois eu gravo e deixo